Existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém faz a si mesmo: por que algumas pessoas passam a vida inteira trabalhando duro, e ainda assim a prosperidade nunca se aproxima de verdade? Não é falta de esforço. Não é falta de desejo. E muitas vezes, não é nem falta de talento. Mas enquanto você faz certas coisas todos os dias, quase no automático, a prosperidade silenciosamente se afasta. Homens como Andrew Carnegie entenderam isso cedo. Ele não nasceu rico. Não cresceu cercado de oportunidades. Não tinha vantagem inicial. Filho de um tecelão escocês que perdeu tudo com a chegada das máquinas industriais, ele experimentou a insegurança econômica desde a infância. Quando sua família imigrou para os Estados Unidos, não estavam buscando fortuna. Estavam buscando sobrevivência. E é aqui que começa a diferença. A maioria das pessoas vive no modo sobrevivência por tempo demais. E enquanto você vive apenas para pagar contas, cumprir horário, esperar sexta-feira, a prosperidade não consegue se aproximar. Porque prosperidade não se aproxima de quem só pensa em escapar do mês. Carnegie começou trabalhando em fábrica de algodão ainda criança. Depois virou operador de telégrafo. Ele ganhava pouco. Trabalhava muito. Mas havia algo diferente na forma como ele observava o mundo. Enquanto muitos ao redor dele focavam no salário da semana, ele observava o fluxo do dinheiro maior. Quem investia? Quem decidia? Quem controlava contratos? Quem estava no centro das decisões? E aqui está o primeiro comportamento que afasta a prosperidade sem que você perceba. Trabalhar apenas pela renda imediata. Se você escolhe tudo na sua vida baseado apenas no quanto paga agora, você pode até sobreviver melhor, mas dificilmente constrói riqueza estrutural. Carnegie não perguntava apenas quanto isso paga. Ele perguntava o que isso me ensina sobre como o dinheiro se move. Existe uma diferença brutal entre executar tarefas e entender sistemas. Enquanto você se preocupa apenas em cumprir funções, alguém está estudando como as funções se conectam. Enquanto você busca estabilidade, alguém busca posicionamento. E prosperidade é resultado de posicionamento. Outro comportamento silencioso que afasta a prosperidade: gastar para parecer maior do que você é. Muitas pessoas, ao ganhar um pouco mais, aumentam o padrão de vida imediatamente. Novo carro. Novo telefone. Mais consumo. Mais aparência. Carnegie fazia o oposto. Quando aumentava sua renda, aumentava seus ativos produtivos. Ele investia. Expandia. Comprava participação. Reinvestia lucros. Enquanto muitos transformam renda em conforto, os ricos transformam renda em estrutura. Pergunte a si mesmo com honestidade: quando entra mais dinheiro, você fortalece sua imagem ou fortalece sua base? Prosperidade se afasta quando você prioriza status acima de estratégia. Existe também um erro mental que cria um bloqueio invisível: buscar segurança absoluta antes de agir. Carnegie não esperava certeza perfeita. Ele avaliava riscos, calculava movimentos e agia antes que todos estivessem convencidos. Enquanto muitos esperavam garantias, ele se posicionava quando ainda havia dúvida. Se você espera o momento perfeito, provavelmente chegará tarde. E prosperidade raramente recompensa quem chega depois que tudo já está confortável. Outro ponto que afasta a prosperidade: reclamar mais do que estudar. Muitas pessoas passam horas discutindo injustiças, economia, política, mercado. Mas não passam a mesma quantidade de tempo estudando profundamente como funcionam investimentos, ativos, ciclos econômicos. Carnegie frequentava bibliotecas públicas à noite. Lia história, economia, filosofia política. Ele expandia a visão. Porque decisões financeiras são reflexo direto da sua capacidade de enxergar além do presente. Se sua visão é curta, suas decisões também serão. Enquanto você consome distração, alguém está consumindo conhecimento estratégico. Enquanto você reage ao noticiário, alguém está analisando tendências estruturais. Prosperidade se aproxima de quem antecipa e se afasta de quem apenas reage. Há também a questão da identidade. Se você se define apenas como funcionário, você tomará decisões de funcionário. Se você se define como construtor de ativos, sua mentalidade muda. Carnegie não se via como operador de telégrafo para sempre. Ele se via como alguém em trânsito para algo maior. Muitos ficam presos porque internalizam o cargo como identidade. E quando sua identidade é pequena, suas ambições encolhem. Prosperidade se afasta quando você limita sua própria expansão mental. Outro comportamento invisível: dispersão. Hoje,
Muitas pessoas tentam 10 caminhos ao mesmo tempo. Um pouco de investimento aqui. Um pouco de projeto ali. Um pouco de oportunidade nova toda semana. Carnegie concentrou energia no aço. Dominou profundamente antes de expandir. Foco cria autoridade. Autoridade cria vantagem. Vantagem cria riqueza. Dispersão cria cansaço. Prosperidade não recompensa energia fragmentada. Existe ainda algo mais sutil, necessidade constante de aprovação. Se cada decisão só precisa ser validada por amigos, família ou redes sociais, você provavelmente evitará movimentos ousados. Carnegie tomou decisões impopulares. Enfrentou críticas. Suportou pressão. Ele priorizava resultado estrutural, não aplauso momentâneo. Prosperidade exige tolerância à incompreensão temporária. Enquanto você tenta ser aceito, alguém está tentando construir algo duradouro. E talvez o comportamento mais perigoso de todos, pensar apenas no curto prazo. Se suas decisões são baseadas apenas nos próximos 3 meses, você viverá preso em ciclos curtos. Riqueza real exige visão de décadas. Carnegie reinvestia sabendo que levaria anos para colher. Ele aceitava parecer lento no começo para se tornar inevitável depois. Enquanto você busca retorno rápido, a prosperidade observa sua impaciência e se afasta. Porque riqueza estrutural é construída em silêncio. Sem aplauso. Sem validação imediata. Sem garantias perfeitas. E aqui surge a pergunta desconfortável. Quais hábitos seus estão, neste exato momento, afastando a prosperidade? Você está trocando tempo por dinheiro sem criar ativos? Está aumentando o consumo mais rápido que capacidade produtiva? Está esperando certeza absoluta antes de agir? Está dispersando energia? Está buscando aprovação acima de posicionamento? A diferença entre quem trabalha duro a vida inteira e quem constrói riqueza raramente está no esforço. Está na arquitetura das decisões repetidas diariamente. Andrew Carnegie não era o homem mais talentoso do país. Mas ele operava com uma lógica diferente. Ele entendia que prosperidade não é algo que você persegue correndo. É algo que você atrai quando constrói estrutura. E enquanto você continua fazendo as mesmas escolhas automáticas, ela continua silenciosamente se afastando. Se isso faz sentido até aqui, ainda há camadas mais profundas para entender, porque o que realmente afasta a prosperidade não é externo. É mental. E isso muda tudo. Porque a maior barreira para a prosperidade raramente é o mercado. É o modelo mental. Existe um padrão invisível que mantém pessoas presas por décadas. Elas confundem movimento com progresso. Estão sempre ocupadas. Sempre cansadas. Sempre fazendo algo. Mas ocupação não é construção. Carnegie entendia a diferença entre atividade e avanço estrutural. Enquanto muitos trabalhavam longas jornadas apenas para manter a máquina funcionando, ele observava onde estavam os gargalos, onde estavam as margens, onde estavam as oportunidades de integração. Ele não queria apenas participar da indústria do aço. Ele queria controlar as partes que determinavam o lucro real. E aqui está outro comportamento que afasta a prosperidade: aceitar ser peça substituível. Se sua função pode ser trocada facilmente, sua renda sempre estará sob pressão. Prosperidade se aproxima de quem controla algo crítico, não de quem executa algo comum. Carnegie buscava controle sobre matérias-primas, transporte e tecnologia. Ele eliminava dependências externas. Ele reduzia vulnerabilidades. Pergunte a si mesmo: você está construindo algo que o mercado precisa, ou apenas oferecendo algo que pode ser facilmente substituído? Prosperidade respeita a escassez estratégica. Outro erro silencioso: negociar mal o próprio tempo. Tempo é o único recurso que não pode ser ampliado. Mesmo assim, muitas pessoas vendem suas melhores horas para atividades que não geram crescimento. Carnegie, mesmo no início, escolheu ambientes que o aproximavam de decisões maiores. Ele não aceitava qualquer posição apenas pelo salário imediato. Ele analisava o potencial de aprendizado e conexão. Enquanto você aceita qualquer oportunidade por urgência, a prosperidade se afasta porque você está trocando crescimento por alívio momentâneo. Alívio não constrói riqueza. Estrutura constrói. Existe também um ponto psicológico crítico: medo de responsabilidade. Riqueza traz responsabilidade. Controle traz exposição. Decidir traz risco. Muitas pessoas dizem querer prosperidade, mas evitam qualquer situação onde precisem assumir responsabilidade real.
Carnegie assumia decisões estratégicas com impacto amplo. Ele sabia que errar fazia parte do jogo, mas ficar pequeno por medo era mais perigoso. Prosperidade exige expansão de responsabilidade. Se você foge de decisões difíceis, provavelmente também foge de crescimento. Outro comportamento que afasta a prosperidade é a falta de reinvestimento consciente. Recebe lucro e consome. Recebe bônus e gasta. Recebe aumento e ajusta padrão de vida. Carnegie reinvestia quase obsessivamente. Ele entendia que o dinheiro precisa trabalhar antes de servir. Essa lógica é desconfortável porque exige adiar prazer. Mas prosperidade é filha da disciplina, não da impulsividade. Existe ainda um aspecto pouco discutido: comparação constante. Quando você mede sua evolução apenas pelo que os outros mostram, suas decisões se tornam reativas. Você compra para acompanhar. Você muda de direção por tendência. Você abandona plano por ansiedade. Carnegie não competia por aparência. Ele competia por domínio estrutural. Enquanto muitos queriam parecer bem-sucedidos, ele queria ser incontornável no mercado. Prosperidade não se aproxima de quem vive tentando impressionar. Ela se aproxima de quem constrói algo sólido o suficiente para não precisar impressionar. Outro ponto profundo: falta de paciência estratégica. A maioria começa algo e abandona no primeiro obstáculo. Ou muda de rota porque outra oportunidade parece mais rápida. Carnegie atravessou ciclos longos. Enfrentou crises econômicas. Suportou quedas. Mas manteve coerência estratégica. Consistência em direção certa gera vantagem cumulativa. Mudar de direção constantemente impede qualquer acumulação real de vantagem. Prosperidade exige profundidade, não superficialidade. E talvez o comportamento mais invisível de todos: não estudar dinheiro com seriedade. As pessoas estudam para profissões, mas não estudam finanças pessoais, ativos, ciclos econômicos, estrutura empresarial. Carnegie estudava além da sua função. Ele buscava entender macroeconomia, expansão industrial, dinâmica de mercado. Ele sabia que decisões financeiras erradas repetidas por anos destroem qualquer esforço. Ignorar educação financeira é afastar prosperidade por negligência. Enquanto você evita entender como o capital funciona, alguém está aprendendo a utilizá-lo. Existe também a armadilha da mentalidade de escassez. Quando você acredita que oportunidades são raras e limitadas, age com medo. Aceita menos. Arrisca menos. Negocia mal. Carnegie operava com mentalidade de expansão. Ele enxergava crescimento industrial como tendência inevitável e se posicionava dentro dela. Prosperidade gosta de expansão. Mentalidade pequena cria decisões pequenas. E decisões pequenas repetidas criam vida limitada. Outra reflexão importante: você está construindo algo que gera valor sem sua presença constante? Carnegie criou sistemas produtivos que funcionavam além do seu esforço físico direto. Ele coordenava, direcionava, estruturava. Se sua renda depende exclusivamente de você estar ativo o tempo inteiro, você está preso. Prosperidade real exige ativos que operem mesmo quando você não está presente. Isso pode ser negócio, investimento, propriedade intelectual, participação societária. Mas precisa ser estrutura. Enquanto você continua apenas trocando tempo por dinheiro, a prosperidade observa e permanece distante. E aqui está a síntese desconfortável. Prosperidade não se afasta porque o mundo é injusto. Ela se afasta porque decisões desalinhadas se acumulam. Ela se afasta quando você prioriza conforto acima de crescimento. Quando prioriza a aprovação acima de posicionamento. Quando prioriza consumo acima de construção. Quando prioriza curto prazo acima de décadas. Andrew Carnegie não era mágico. Ele era coerente. Coerente na visão. Coerente na disciplina. Coerente na reinversão. Coerente no posicionamento. E coerência estratégica aplicada por décadas cria resultados que parecem extraordinários. Mas não são extraordinários. São acumulativos. Agora a pergunta precisa ser direta. Se você continuar fazendo exatamente o que faz hoje pelos próximos 10 anos, estará mais próximo da prosperidade ou mais distante? Porque a prosperidade não decide de repente se aproximar. Ela responde à arquitetura das suas escolhas. E se você quiser, podemos ir ainda mais fundo, porque existe uma última camada que explica por que tantas pessoas sabotam a própria prosperidade sem perceber. Existe, sim, uma última camada, e talvez seja mais difícil de encarar.
Muitas pessoas não fracassam por falta de oportunidade. Elas fracassam por autossabotagem silenciosa. E essa autossabotagem nasce de crenças não examinadas sobre dinheiro, poder e merecimento. Se, no fundo, você acredita que riqueza corrompe, que pessoas ricas são egoístas, que prosperar significa explorar, você inconscientemente criará barreiras contra sua própria expansão. Porque ninguém persegue com intensidade aquilo que, internamente, condena. Andrew Carnegie compreendia o poder econômico sem demonizá-lo. Ele via a riqueza como ferramenta de escala, como instrumento de construção, como mecanismo de transformação estrutural. Ele não via dinheiro como fim moral, via como meio estratégico. E isso muda completamente a relação psicológica com prosperidade. Outro ponto profundo: tolerância ao desconforto prolongado. Prosperidade exige fases longas onde o esforço não é recompensado na mesma proporção, onde o retorno parece pequeno, onde a dúvida aparece. A maioria interrompe o processo exatamente antes do ponto de inflexão. Carnegie atravessou períodos de pressão intensa, competição brutal e incerteza econômica. Mas manteve direção. Prosperidade raramente recompensa intensidade curta. Ela recompensa consistência longa. Existe também a sabotagem do ambiente. Se você permanece cercado por pessoas que ridicularizam ambição, que tratam disciplina como obsessão, que confundem foco com arrogância, sua expansão será constantemente pressionada para baixo. Ambiente molda padrão. Carnegie se aproximou de investidores, industriais, líderes empresariais. Ele elevou o padrão de conversa ao seu redor. Porque aquilo que você normaliza, você réplica. Se mediocridade é normal ao seu redor, crescimento parecerá exagero. Prosperidade se afasta quando você insiste em permanecer em ambientes que limitam sua ambição. Outro fator crítico: incapacidade de pensar em escala. Muitos perguntam: como posso ganhar mais? Poucos perguntam: como posso multiplicar impacto? Carnegie não pensava em vender mais toneladas de aço apenas. Ele pensava em dominar infraestrutura nacional. Escala muda a matemática. Pequenos ganhos incrementais são importantes. Mas pensar grande desde cedo muda completamente a direção das decisões. Se você pensa pequeno, toma decisões pequenas. Se pensa grande, mesmo errando, erra em direção expansiva. Existe também o medo da visibilidade. Crescer significa ser observado, ser criticado, ser analisado. Muitas pessoas, inconscientemente, mantêm-se pequenas para evitar julgamento. Mas invisibilidade prolongada raramente gera prosperidade. Carnegie assumiu posição pública. Assumiu protagonismo industrial. Assumiu liderança. Prosperidade exige disposição para ser visto e criticado. Outra camada sutil: falta de clareza de meta estrutural. Carnegie tinha visão clara: construir o maior império do aço da América. Essa clareza filtrava decisões. Se você não tem uma meta estrutural definida, cada oportunidade parece atraente. Cada tendência parece urgente. Cada distração parece válida. E assim, energia se fragmenta. Prosperidade responde à direção, não à dispersão. Há ainda o problema da recompensa imediata. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados rápidos, ganhos instantâneos, validação constante. Mas construção estrutural é lenta, invisível, repetitiva. Enquanto muitos buscam atalhos, Carnegie fortalecia fundamentos. Fundamento não é glamouroso, mas sustenta impérios. E talvez a sabotagem mais profunda seja esta: confundir desejo com decisão. Muitos desejam prosperidade. Poucos decidem estruturalmente por ela. Decidir significa ajustar rotina, ajustar círculo social, ajustar consumo, ajustar aprendizado, ajustar prioridades. Desejar é confortável. Decidir é transformador. Andrew Carnegie decidiu cedo que não seria apenas mais um trabalhador da Revolução Industrial. Ele decidiu entender as engrenagens. Decidiu controlar ativos. Decidiu reinvestir. Decidiu pensar em décadas. E decisões repetidas criam destino econômico. Agora pare por um momento. Enquanto você mantém certos hábitos, consumo impulsivo, foco excessivo em curto prazo, medo de responsabilidade, necessidade de aprovação, dispersão de energia, a prosperidade não está sendo negada. Ela está sendo logicamente afastada. Porque prosperidade é consequência.
consequência de posicionamento, consequência de disciplina, consequência de visão expandida, consequência de reinvestimento consistente, consequência de assumir responsabilidade pelo próprio crescimento. Andrew Carnegie não controlava o cenário global, mas controlava suas decisões estratégicas. E isso foi suficiente. Então a pergunta final precisa ser honesta. Se você continuar operando exatamente com a mesma mentalidade pelos próximos 5, 10, 15 anos, qual será o resultado inevitável? Prosperidade não é surpresa. É soma. Soma de escolhas invisíveis. Soma de disciplina silenciosa. Soma de visão de longo prazo. Enquanto você faz certas coisas, ela se afasta. Quando você começa a operar diferente, ela começa, lentamente, a se aproximar. E talvez o ponto mais importante de todos seja este. Prosperidade não responde ao quanto você quer. Ela responde a como você pensa. E isso, absolutamente isso, está sob seu controle. E aqui está o fechamento que quase ninguém gosta de ouvir. Prosperidade não é um prêmio por esforço. É uma consequência de alinhamento. Alinhamento entre mentalidade, estratégia, disciplina e direção. Andrew Carnegie não ficou rico porque trabalhou mais. Milhares trabalharam tanto quanto, ou até mais, do que ele. Ele ficou rico porque operava em outro nível de jogo. Enquanto muitos competiam por salário, ele competia por participação. Enquanto muitos buscavam estabilidade, ele buscava controle estrutural. Enquanto muitos consumiam ganhos, ele reinvestia. Enquanto muitos reagiam ao mercado, ele antecipava ciclos. E principalmente, enquanto muitos queriam conforto, ele queria posicionamento. Existe uma diferença brutal entre querer dinheiro e querer poder estrutural. Dinheiro pode ser gasto. Posição gera dinheiro continuamente. Carnegie construiu posição. E posição exige sacrifícios que a maioria evita. Exige abrir mão de validação imediata. Exige dizer não a consumo prematuro. Exige estudar quando outros descansam. Exige suportar incerteza quando outros procuram garantias. Prosperidade se afasta quando você escolhe o caminho emocionalmente confortável. Ela se aproxima quando você escolhe o caminho estrategicamente coerente. Há também uma verdade difícil: ninguém é neutro financeiramente. Ou você está construindo ativos, ou está construindo despesas, ou está aumentando controle, ou está aumentando dependência, ou está acumulando vantagem, ou está acumulando vulnerabilidade. Não existe estagnação real. Existe apenas movimento em direção a um dos lados. Andrew Carnegie entendia isso intuitivamente. Cada decisão dele ampliava controle produtivo. Cada reinvestimento fortalecia a estrutura. Cada expansão aumentava a escala. Ele não deixava decisões importantes no piloto automático. E talvez seja isso que mais afasta a prosperidade hoje: viver no piloto automático. Acordar, trabalhar, consumir, repetir, sem questionar a arquitetura, sem revisar direção, sem medir avanço estrutural. Prosperidade exige consciência constante. Exige perguntar: essa decisão aumenta minha autonomia ou reduz? Esse gasto criativo ou apenas conforto temporário? Esse ambiente me expande ou me limita? Esse esforço constrói algo cumulativo ou apenas mantém o presente? Carnegie pensava em décadas. E décadas recompensam coerência. O efeito cumulativo é invisível no início, mas devastador no longo prazo. Pequenas decisões estratégicas repetidas vencem grandes decisões impulsivas. E aqui está o ponto final, o mais direto de todos. Enquanto você prioriza parecer bem-sucedido, a prosperidade se afasta. Enquanto você prioriza conforto imediato, a prosperidade se afasta. Enquanto você evita responsabilidade ampliada, a prosperidade se afasta. Enquanto você terceiriza a culpa, a prosperidade se afasta. Mas quando você começa a construir estrutura, quando começa a estudar o jogo, quando começa a pensar em escala, quando começa a reinvestir com disciplina, quando começa a aceitar desconforto estratégico, algo muda. Você deixa de correr atrás de dinheiro e começa a construir algo que o dinheiro procura. Andrew Carnegie não perseguiu riqueza como quem caça oportunidade isolada. Ele construiu sistemas inevitáveis. E inevitabilidade é o estágio mais alto da prosperidade. Então a reflexão final não é sobre ele. É sobre você.
Se nada mudar na sua forma de pensar, decidir e agir, o resultado será previsível. Mas se você ajustar a arquitetura mental, posicionamento estratégico e disciplina financeira, mesmo que discretamente, mesmo que sem aplausos, o efeito cumulativo começa. Lento no início. Silencioso. Quase imperceptível. Até que, um dia, deixa de parecer sorte. E passa a parecer lógica. Prosperidade não é mistério. É consequência estratégica. E ela nunca esteve distante por acaso. Ela apenas responde ao padrão que você escolhe repetir.